Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito boa noite. Sérgio, Bernadette, Carlos, que já está aqui conosco. Sejam bem-vindos. Você que está entrando, você que vai nos... Nós estamos com um pouco de instabilidade hoje na rede, mas vamos lá. Faz parte, não é isso? Ao vivo é assim mesmo. Driani, Priscila, boa noite. Luciana, boa noite. E a você que vai assistir essa live depois, seja de manhã. Boa noite, pessoal. Vamos lá? Todos prontos para mais uma live? Hoje nós vamos dar continuidade num assunto muito importante: burnout. Karina, boa noite, pessoal. Bom, vamos lá. Estou mexendo aqui para ver se a gente melhora a conexão, tá bom? Mas vamos seguir juntos. É isso aí. Vamos lá. Carlos está falando que esse tema é para ele, é isso, Carlos? Karina, um tema super importante, é verdade. E olha, eu vou contar para vocês que essa semana nós tivemos muita procura, né? Muitas pessoas entraram em contato com a gente por conta da live. Quantas pessoas se identificaram com a história que nós contamos aqui, não é? Muitas pessoas se identificaram. Estamos aqui justamente para poder compartilhar, né? Compartilhar esses assuntos, compartilhar a vida. Bola, Denise, boa noite, meus amigos. Bom, vamos lá? Vamos? Dê está entrando também, boa noite, a Denise. Bom, então, hoje, Bola está dizendo, Deus abençoe a nossa live, amém, abençoe mesmo. Chiquinho, boa noite a todos. Bom, burnout. Nós vamos conversar hoje sobre 3 pontos muito importantes da síndrome de burnout, que são os sintomas e a prevenção. Sintomas, tratamento e prevenção. Mas antes, nós vamos recapitular muito rapidamente o que nós conversamos na semana passada. O Chiquinho está escrevendo aqui que o conhecimento engrandece. É verdade, né? Conhecimento é tudo. Meus amigos, eu vou pedir uma ajuda de vocês. É estável, né? Tá aparecendo aqui para mim um sinal de pausa por conta da instabilidade. Então eu vou contar, vou pedir essa ajuda de vocês. Caso o vídeo pause, caso vocês não consigam acompanhar por conta dessa instabilidade, vou pedir para vocês me sinalizarem, ok? Vocês me avisam, por gentileza, caso a gente... Combinado? Claudemir entrou. Cavaleiro Celeste, boa noite. Quem é o nosso Cavaleiro Celeste? Boa noite, diga aqui o seu nome para gente. Angélica, boa noite. Thaísa,
Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Bom, então, combinado? Vou pedir essa ajuda de vocês me avisam, porque hoje o sinal aqui está aparecendo como instável. E é muito do que acontece com a vida da gente, não é isso? A gente sempre programa uma coisa e o que acontece? Sempre tem os imprevistos, não é? Pois é isso aí. Essa é a nossa vida. Psicóloga Na Reis, seja bem-vinda. Bem-vindo, gente. Bem-vindo a todos. Bom, então, vamos ao tema, ok? Então, dando aquela recapitulada do que nós conversamos na semana passada sobre burnout. Na semana passada, nós conversamos sobre 7 itens, que eu vou repassar aqui bem rapidinho. Primeiro, nós conversamos sobre o que significa a palavra burnout. A palavra burnout significa a palavra inglesa que significa queimar até se consumir, queimar por completo. É isso que significa a palavra burnout. E é por isso que a síndrome do burnout, que foi o segundo ponto que nós conversamos, é justamente esse consumir-se, esse esgotamento decorrente relacionado ao nosso trabalho. Então, a síndrome de burnout, ela é, por essência, uma doença ocupacional. Ok? Muito bem. Terceiro ponto que nós conversamos, os dados estatísticos. Para a gente ter uma ideia como o burnout é sério. E é mesmo, gente, pode matar, né? O Brasil é o segundo país do mundo ativas no mercado de trabalho que apresentam síndrome de burnout. Esse é um dado que a Associação, né, Mundial da Medicina do Trabalho traz, a Associação Nacional da Medicina do Trabalho traz, porque isso é um dado do Brasil. Agora, a Associação Internacional da Gestão do Estresse traz um outro dado muito agravante, muito preocupante, que estão hoje trabalhando, apresentam alguma sequela decorrente do estresse. É isso mesmo. Quer dizer que de cada 10 pessoas que trabalham com a gente, pelo menos 7 podem apresentar alguma sequela decorrente do estresse. Isso por conta da relação do trabalho. Então, é muito, muito preocupante. E como que surgiu a síndrome de burnout? Vocês se lembram? Pois é, um psicólogo, psicanalista, o Herbert Freudenberg, lá em meados de 1970, 1974, ele começou a estudar pacientes e aconteceu com ele um esgotamento por conta do excesso de trabalho. Então, a partir disso, ele começa a estudar e daí vem todos os avanços que nós temos aqui. Conversamos também sobre 8 fatores que podem causar a síndrome de burnout. Eu não vou repetir esses 8 fatores aqui, tá? Vou te deixar curioso. Se você não viu ou se você não lembra, eu te convido a ir na nossa live anterior, que já está lá no feed, no Insta, no Face. Causas, o que pode causar o burnout? O que pode causar o nosso adoecimento profissional, né? Um adoecimento em decorrência do trabalho. Bom, nós ouvimos um relato, foi uma história fictícia, mas baseada em fatos reais. Então, nós ouvimos esse relato de uma mulher, mãe, um processo de adoecimento no trabalho, que teve reflexo em casa, na sua vida pessoal, e aí a gente se questionou, é burnout ou não é burnout?
E o último ponto que nós abordamos na live passada foi a questão do diagnóstico. Como diagnosticar o burnout, que é um diagnóstico clínico, não é isso? E que leva em conta 3 perguntas principais. Se é decorrente do trabalho. Então, respondidas essas 3 questões, a gente consegue diagnosticar como burnout. Em síntese, foi isso que nós conversamos na semana passada. Bom, a nossa amiga aqui, a psicóloga Narrei, está perguntando se a live vai ficar salva. Vai sim, assim que tá bom? Então ela fica disponível tanto no Insta quanto no Face, tá? Já tivemos aí algumas lives, já falamos de burnout, ansiedade, depressão, luto, todas ficam à disposição, ok? Bom, meus amigos, e dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre os sintomas da síndrome de burnout. Eu classifiquei aqui sintomas físicos, emocionais, comportamentais, cognitivos e relacionais. Vamos lá? Sintomas físicos. Fadiga crônica. Então, a síndrome de burnout, ela é, por si, o estresse crônico. É um constante de cansaço, exaustão. É um esgotamento, mesmo após longos períodos de descanso. Você acabou de voltar das suas férias e é como se você nem tivesse saído de férias. Cuidado, isso pode ser um sinal. Lembra, a gente conversou que sintoma é o quê? Sintoma é sinal. É aquele sinalzinho que fala, opa, tem alguma coisa aí que não está muito bem. Pode ser tanto a dificuldade para adormecer, então a insônia, deita e parece que a cabeça não para, né? Ou aquele dormir excessivo, mas que quando a gente acorda parece que a gente não descansou. É um sono que a gente fala que foi um sono não reparador. Não renovou as suas energias, você não descansou. Dores. Bom, dores inúmeras. A gente tem muitos casos de síndrome de dor de cabeça, né? Pode ser sim enxaqueca, então dores de cabeça, enxaqueca, dores musculares, principalmente na região pescoço, ombros, costas, né? Aquela tensão. Se a gente pensar, o estresse, aquela tensão, ela causa uma rigidez na nossa musculatura. Tá? Então, podem ser outras dores, Elis? Podem. A gente tem casos, por exemplo, de burnout que acaba desencadeando fibromialgia. Então, pode ser inúmeras dores, tá bom? Problemas gastrointestinais, úlceras, gastrite. A gente tem casos até de diarreia, o famoso piriri, né? Então, tá na hora de ir para o trabalho, o nosso corpo reage. De que algo não está bem, tá? Então é importante a gente ficar atento a isso. A imunidade reduzida. Então, como essa imunidade, ela reduz, a gente fica muito mais suscetível a diversas doenças. Então, esse período que nós temos hoje, resfriados, gripes, e você vê que mal se curou de uma, já vem outra, né? E tem algo que a gente trabalha muito, por exemplo, dores de garganta. Então, a pessoa, ela não consegue falar, é uma dor de garganta, fecha a garganta, né? E isso é muito simbólico. Ela não consegue falar, ela sente, mas ela não consegue falar daquela dor que está na alma. O sistema respiratório,
com a nossa capacidade de comunicação. Então, por isso, né, que segundo uma vertente da psicossomática, muitas vezes essas doenças respiratórias, elas estão relacionadas com essa nossa dificuldade, né, esse sintoma, esse adoecimento, tá bom? Esses são alguns dos sintomas físicos, meus amigos. Me conta, coloca aqui para mim o que vocês acharam. Já tiveram algum ou estão passando por algum agora? E enquanto isso, vamos ver quem está entrando. Renata, boa noite. O Wagner, a Fátima, minha tia maravilhosa, que fez aniversário semana passada, parabéns. A Aline, boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. A Dê está colocando aqui como é importante ter alguém como você para nos alertar a esses riscos. Muito obrigada, Dê. É um prazer estar aqui para poder conversar. A Karina colocou dores no estômago, sim, né? O nosso corpo, nós somos, não tem como a gente separar, né? O corpo das emoções, nós somos um. E geralmente o nosso corpo vai responder e vai reagir a cargas emocionais intensas, sejam elas quais forem. Me lembra alguém, me lembra alguma coisa, né? Ou às vezes você ouve falar de uma pessoa, ou você ouve a voz de uma pessoa que por algum motivo não se dá muito bem, você fala, nossa, essa voz já fez a minha cabeça doer. Então vocês percebem que essa relação corpo e emoções é muito próxima, muito. E às vezes a gente não se dá conta que é disso que se trata. E às vezes a gente trata apenas como uma doença física. E é por isso que a gente vai falar agora dos sintomas emocionais na síndrome de burnout. A ansiedade está presente. A Lu está falando, a voz da pessoa já altera os batimentos cardíacos. É isso mesmo, Lu. Ainda mais quando estamos apaixonados, dia dos namorados semana que vem, não é isso? Você ouve a voz da pessoa amada, o coração já bate mais forte. Bom, meus amigos, então, ou no caso da síndrome de burnout, que é o que nós estamos falando, às vezes pode ter aquele colega de trabalho, ou às vezes até uma chefia, em que a gente ouve aquela voz, o corpo treme, o coração bate forte, a boca fica seca, né? O nosso corpo ele vai reagindo o tempo todo a essas emoções. Então, os sintomas emocionais, ansiedade de burnout, ela pode levar à depressão. A síndrome de burnout, ela tem como característica esse estado depressivo. É um desinvestimento, a gente vai perdendo a vitalidade, a gente vai perdendo a vontade, o prazer das coisas. E isso pode, esse estado depressivo pode desencadear uma depressão, tá? Então, são a síndrome de burnout. Mudança de humor, irritabilidade, impaciência. Muitas vezes estamos num ambiente de trabalho tão opressor que no meu ambiente de trabalho eu não consigo falar, eu não consigo me expressar, eu não consigo dizer o que eu penso, o que eu sinto. Mas quando eu chego em casa, minha família, fico irritada com qualquer coisa que o meu marido fala. E às vezes a gente acha que o problema está em casa. Não é. Né? Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nesses sinais, né? Nesses sintomas. Falta de motivação. A falta de motivação é a perda do interesse, a perda do entusiasmo, né? E realmente relacionada ao trabalho. A perda do interesse, por exemplo, de atividades. Não quero sair de casa, não quero cuidar de mim, cuidar da minha casa. Né? O desânimo,
E esse desânimo a gente pode associar com esse estado depressivo, né? O desânimo, a perda do ânimo, a perda da vontade de viver, de fazer as coisas. Um sentimento de inutilidade, uma sensação de nada do que a gente faz está bom. Nada do que a gente faz é suficiente. Qualquer um faria o que a gente faz e faria ainda melhor. Esse sentimento de inutilidade vem muitas vezes associado com pensamentos do tipo: olha, eu não vou fazer falta para ninguém. Se eu não estiver mais aqui, ninguém vai sentir falta. Eu sou uma inútil. Cuidado. Perda é a falta do prazer em coisas que antes eu tinha prazer. Mas Elis, falta de motivação e a perda de satisfação não é a mesma coisa? Não, não é. A falta ou a perda da motivação, a motivação é aquele impulso que nos leva a iniciar uma ação. Então, o ir é aquele primeiro. Então, por exemplo, eu não tenho vontade de ir para a academia, mas quando eu chego na academia, aí eu adoro, né? Não é meu caso, gente, eu não gosto de academia, mas estou dando aqui um exemplo, tá bom? Então, a falta de motivação é essa falta de vontade de ir fazer, mas que quando você chega lá, a coisa anda. Já a perda da satisfação, não. A perda você sentia. Eu adorava dirigir, hoje já não gosto mais. Eu adorava assistir um filme. Não gosto mais. Né? Às vezes, a gente até perde o sabor. Nossa, eu gostava tanto de comer tal coisa. Hoje isso não me agrada mais. Então, essa é a perda da satisfação. É a perda do prazer. Tá? Então, esses foram alguns dos sintomas emocionais. E antes, eu vou dar boa noite aqui para a Su Alves, que entrou, o Paulo, meu amado, que está aí na faculdade prestes a fazer prova, pois é, o André, a Camila, boa noite a todos, Vivi S. Mateus, sejam todos muito bem-vindos. E escreve aqui suas dúvidas, suas perguntas, o que você está achando, seus comentários, conversa comigo, tá bom? Então, sintomas comportamentais do burnout. Redução do desempenho, né? Então, a produtividade diminui, a qualidade de entregar aquilo que eu precisava, aquilo que me foi demandado, mas eu levo mais tempo para fazer. Ou eu entrego, mas não tem a qualidade do trabalho do que eu fazia antes. Não sei se vocês se lembram, o caso que nós lemos na semana passada, ela fala o quanto ela amava o trabalho, o quanto ela gostava de trabalhar. E que ela foi perdendo a vontade de trabalhar. E que tudo ficou muito que aquilo que ela fazia antes muito facilmente, ela passou a levar muito tempo, ela começou a arrastar, ficou muito moroso. A gente está falando, dentre outras coisas, também dessa redução do desempenho. O isolamento social, né? Então é o afastamento de amigos, o afastamento da família, o afastamento dos colegas de trabalho. Os colegas de trabalho começaram a tratar ela de forma diferente, e o chefe também. Quando a gente olha para os casos de burnout, a gente sempre pensa e sempre tem que analisar. Será que as pessoas mudaram com ela? Mas será que também o comportamento dela com as pessoas também não mudou? Relação, gente, é sempre essa via de mão dupla, né? Então é importante a gente poder analisar isso.
Olha, a Sara, boa noite, Sarinha. A Sara está colocando aqui. Elisa, nos dá uma dica ao perceber um colega de trabalho com alguns sintomas, como podemos abordar? Ou não é uma boa abordar o colega? Olha, Sara, pode sim, né? Claro que vai depender da afinidade que você tem com esse colega, isso vai conduzir a forma como você vai falar, mas você pode se aproximar dessa pessoa, saber se está tudo bem, né? E aí ela vai falar se está ou se não está, e você pode falar, olha, eu tenho percebido, ou eu tenho a impressão de que você está diferente, né? É bacana, porque quando a gente aponta, por exemplo, um caso de irritabilidade, né? Se a gente fala, olha, eu tenho percebido que você está mais irritada, você está com menos paciência. Então, por exemplo, você está com menos paciência com os colegas, quem ouve pode entender isso como um ataque, como uma agressão, como um julgamento. Então, é só pensar na forma como falar, né? Então, você pode, ao invés de falar, eu tenho percebido que você está mais irritado, você pode falar, não, eu tenho achado você um pouco mais triste, um pouco mais impaciente, parece que você está mais tudo bem. Às vezes, o que essa pessoa precisa para se abrir é se sentir cuidada. Quando nós estamos num ambiente, seja ele qual for, de trabalho, amigos, família, que a gente se sente perseguido, agredido, acusado, a gente se fecha. Quando a gente se sente acolhido, a gente se abre. Acolhida por você, possivelmente ela vai ou se abrir agora, ou saber que, se chegar no momento crítico, ela pode falar com você. Até porque nós vamos ver que é um dos sintomas comportamentais da síndrome de burnout, muitas vezes a dificuldade de pedir ajuda. Muitas vezes as pessoas não conseguem dizer que estão com problema, que não estão bem, ou porque não identificam, ou verbalizar isso. Então, o fato de você se aproximar, ter essa sensibilidade e se aproximar, pode ajudar muito, tá bom? Espero ter ajudado. Não sei se era essa a pergunta, mas foi o caminho que eu consegui pensar aqui na resposta. Eu acho que era mais ou menos um pouco isso que você estava trazendo. Se não foi, pode perguntar de novo, tá bom? Rodolfo, meu primo querido, boa noite. A Lu está perguntando, fobias, ansiedade, tá? Qualquer tipo de fobia, a gente está falando de um núcleo ansioso. O burnout pode gerar fobias? Pode, mas a fobia virá por conta deste excesso de ansiedade não trabalhada, tá? Esse excesso de ansiedade que não conseguiu uma outra ansiedade em excesso. Sempre tem um núcleo ansioso, mas sim, pode gerar, tá bom? A Lígia entrou, boa noite. A Sônia, o Rica, boa noite. O Fagner, boa noite, meu amigo. O Rica está colocando uma ótima noite, abençoada para você, Elise, e a todos os presentes. Amém, amém. Muitas bênçãos para a gente. Sérgio, boa noite. Gabi, boa noite. Burnout pode reagir de forma desproporcional diante de cobranças nos relacionamentos? Com certeza, Sérgio. Quem tem ou quem teve o burnout, né? O burnout ele tem cura. Uma vez curado, isso cessa. Só que a cura do burnout é um processo. Então, neste processo de cura, ou no auge do adoecimento, pode com certeza reagir de forma desproporcional. Vamos lembrar que em excesso. Vamos lembrar da panela de pressão? Aquela panela de pressão que a qualquer momento pode explodir. Então, às vezes, o que eu estou ouvindo nem é uma cobrança.
Só que eu ouço como sendo uma cobrança. Eu entendo isso como uma cobrança. E aí eu vou agir de forma desproporcional, com certeza, em qualquer relacionamento. Relacionamento com os filhos, com os amigos, no relacionamento a dois, tá? Então, Carol, boa noite. Mari, boa noite. Márcia. Márcia, boa noite. O Bola estava escrevendo aqui, prestar atenção, meus amigos e minhas amigas. Pois é, Bola, é um tema muito atual, né? E se a gente parar para perceber, tá muito ao nosso redor, ou conosco, ou com alguém próximo a nós, muitas vezes dentro da nossa casa. O Alexandre, meus amigos, vamos lá, continuando, podem mandando aqui tuas perguntas, tá bom? É assim que é bacana, a gente ir pensando juntos. Nossa live é para a gente poder pensar juntos, tá bom? Bom, vamos lá. Sintomas comportamentais. Falamos da redução do desempenho, ok? E do procrastinação. Bom, a procrastinação, ela está muito relacionado lá com aquele sintoma emocional que a gente conversou da falta de motivação. Então, a procrastinação é o deixar para depois, né? Então, eu tô lá no meu trabalho e eu tenho isto para fazer. Eu procrastino, eu deixo para depois. O problema é que a gente começa a procrastinar tudo e aí acumula. Então, vocês percebem que vira um... O Carlos está colocando aqui, durmo pouco, sempre dormi muito pouco, tenho dormindo menos ainda, dificuldades para memorizar assuntos. Carlos, a memória é uma função que ela é atingida pelo burnout e ela também é atingida, né, por outros fatores, como, por exemplo, essa diminuição do sono. O nosso organismo, pessoas que dormem pouco e que vivem muito bem com isso, né? Então, tem pessoas que dormem 3, 4 horas e acordam super bem, super renovado. Tem pessoas que precisam dormir 8 horas, tem pessoas que precisam dormir um pouquinho mais. E é claro que a nossa memória, ela é afetada quando algo no nosso organismo não está bem, como, por exemplo, o sono, o estresse, né? Então, são sinais que a gente precisa prestar atenção. Blessed 89K, boa noite, seja bem-vindo. Qual é seu nome, meu amigo ou minha amiga? Diga aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, comportamentos autodestrutivos faz parte da síndrome de burnout. É muito comum na síndrome de burnout que por esse estresse mais álcool, a beber mais, a fumar mais, a usar drogas, né? Drogas ilícitas, o álcool é uma droga lícita, medicamentos sem prescrição, a comer demasiadamente, a comer qualquer coisa. Então, esses comportamentos autodestrutivos é uma das características da síndrome de burnout, tá? Negligência, o burnout, ele é uma síndrome ocupacional e vai afetar o teu desempenho, as tuas relações de trabalho. E aquele profissional, ele começa a ser negligente, ele começa a não cumprir prazos, ele começa a não entregar o que deve, né? E aí, o fato dele não assumir compromissos vai afetar a empresa como um todo. Às vezes, ele precisa de a partir dali. Então, vocês percebem que a gente está falando de algo que não é isolado. Um sintoma está relacionado com o outro, né? Afeta tudo. Essa negligência não é só no trabalho, essa negligência é pessoal também. Eu esqueço de buscar meus filhos na escola, eu esqueço de um compromisso que eu tinha com a minha esposa ou com os meus amigos. Então, a gente passa por conta,
dessa autonegligência, tá? Uma outra característica, a gente tenta, muitas vezes, quem tem a síndrome de burnout, ela está passando por tudo isso, mas ela não quer reconhecer que ela precisa de ajuda. Então ela se força, ela tenta, ela vai além das forças para manter tudo aquilo que ela já fazia. Então isso é um sintoma, né? Ela não consegue em horário de trabalho, ela está com a família, por exemplo, mas ela não está prestando atenção em nada. Está lá pensando no trabalho, eu devia ter feito, porque eu não entreguei no prazo, porque eu devia ter feito diferente. Então ela não consegue se desligar. Estes foram alguns dos sintomas comportamentais. Vamos conversar agora dos sintomas cognitivos. Jonathan, boa noite. Ariane, Larissa, Guto, boa noite a todos, meus amigos. Escrevam aqui as suas perguntas, seus comentários, tá bom? Tatu entrou, é isso? Muito bem. Tatu Batera, oficial, seja bem-vindo. Sintomas cognitivos da síndrome de burnout. Memória, né? O esquecimento. E aí, para essa dificuldade de memória, tem uma dica que a gente usa muito com os idosos, né? Principalmente idosos que começam a desenvolver Alzheimer e que a gente pode usar também. Que dica é essa para nos ajudar com a nossa memória? Coisas que habitualmente a gente esquece, chave, carteira, relógio, coisas que você esquece. Isso vai ajudar a tua memória, isso vai programar a tua memória. E aí os meus amigos agora psicanalistas ouvem eu falar de programação, fica todo mundo doido. Meus amigos, não me levem a mal, mas é uma técnica que sim nos ajuda, né? A gente a programar a nossa memória, a gente vai se condicionando. Eu esqueci onde eu deixei a chave, mas tem sempre aquele lugarzinho, então eu já vou automaticamente lá. Essa dificuldade de concentração, e aí a gente não consegue, o chefe está falando e a gente está pensando em outra coisa, e aí a gente volta e falou o que era mesmo para fazer, né? E aí a gente acaba achando que muitas vezes isso é TDAH, e não é. Isso é um sintoma da síndrome de burnout. Então, essa dificuldade de concentração, a dificuldade de lembrar, os esquecimentos, perda da memória, a gente se sente inseguro. Quem ocupa cargos, né, cargos de gestão, isso é muito comum. É muita pressão, é muita cobrança, e muitas vezes a tomada de decisão ela acaba sendo ou equivocada, sem reflexão, e aí a chance de dar errado é muito grande, ou eu acabo procrastinando, né? Então essa dificuldade, por mais simples que sejam as decisões, são afetadas na síndrome de burnout. Sintomas relacionais, que são esses conflitos com os colegas, o distanciamento emocional. Esse distanciamento emocional é o que nós podemos pensar como perda da empatia. Então, eu deixo de me importar com os outros, né? Olha, nosso colega adoeceu, e daí? Eu não estou nem aí, eu tenho tanta coisa aqui para fazer, que, né? A dificuldade de buscar apoio, que isso também é muito comum, né? A Diva está colocando aqui que as explicações são muito claras. Diva, obrigada. E é esse o objetivo dessa nossa conversa, né? Poder falar da forma mais simples, mais leve e mais clara possível. Como a gente conversa no dia a dia, não é? É assim que é o nosso objetivo. E eu aproveito para dar boa noite para Thaís. Meus amigos, esses são alguns dos sintomas. Deixei de falar alguns? Com certeza sim, né? São muitos. Esses são os mais comuns. Mas há outros sintomas mais específicos, que depende muito
de organismo para organismo, de pessoa para pessoa, tá bom? Vamos falar um pouquinho, já falou do que é, como que eu trato o burnout? E se você que está sofrendo com isso, deve estar como eu saio disso. Bom, burnout, ele é esse estresse excessivo, né? É esse estresse excessivo. Então, esse estresse crônico. O processo de tratamento do burnout vai passar por desconstruir esse estresse. É isso. Isso leva tempo. É indicado terapia. Muitas vezes a medicação vai ser indicada, por isso que é importante uma avaliação médica, tá? Não só para tratar os sintomas, como para ajudar a desconstruir esse processo de estresse. Porque às vezes a pessoa, ela tá tão adoecida que ela fica irreconhecíveis. A gente olha e fala, mas não parece você, né? Se transformou numa outra pessoa. O burnout, ele deixa pessoas que eram extremamente felizes no trabalho em situações de apatia extrema. A pessoa fica acamada. Pois é. Dos nossos, né? Nessa desconstrução do acúmulo de estresse, o trabalho vai ser feito para ir resgatando essa vitalidade, para ir resgatando essa vontade de viver. Passa por uma mudança do estilo de vida. A gente tem que entender qual é o papel que o trabalho ocupa na vida dessa pessoa. Como que foi? Como que se formou esse processo, essa relação com o trabalho? E nesse processo, a pessoa, o paciente, ele começa a olhar para si e ele começa a delimitar os seus limites. Não sei se vocês vão se lembrar, live passada, uma das causas, a gente não consegue estabelecer limites. Então, o fortalecimento ajudar nesse processo de superação do burnout. Muitas vezes vai ter que rever essa relação de trabalho, né? Tem coisas que às vezes são práticas, de conversar com o chefe, da empresa rever esse processo, que a gente vai falar daqui a pouco na prevenção, tá bom? Mas a terapia, nesses casos de burnout, ela é imprescindível. Por quê? Porque esse da pressão. Então pensa naquela panela de pressão que ela está a ponto de explodir. A pressão você vai ter que ir liberando aos poucos. Se você pega aquela panela e tira a válvula de segurança de uma vez, o estrago é tremendo. O estrago é tão danoso quanto a panela explodir. Por isso que é um trabalho, é um processo curativo gradual. É um processo que vai sendo feito, tá? E é tão lindo esse processo de terapia, porque ele não vai trabalhar só com esse alívio. Ele vai trabalhar para entender essas raízes mais profundas. Porque nem todo mundo que trabalha desenvolve burnout, isso é fato. A gente tem um índice alto, tem, né? Em torno de 30% no Brasil é um índice alto. Mas qual é o gatilho e o que eu acho bárbaro? Eu até escrevi aqui para não esquecer, para ler para vocês. O processo da terapia, ele não vai só curar o sintoma. Ele vai resgatar a integridade psíquica desta pessoa. É você poder olhar para você e se reconhecer enquanto uma pessoa que tem valor, esperam de você, não pelo que você acha que deveria dar. É você olhar para você e reconhecer dentro de você o quão importante você é para você mesmo. É mais do que valorização, é amor, é esse resgate,
É lindo, né? Eu sou apaixonada, eu sou suspeita, né? É importante esse processo terapêutico de tratamento da síndrome de burnout. Por quê? Ficam as sequelas. Na live passada, o Sérgio colocou, olha, ficam os resquícios. Ficam. Mas até isso é trabalhado na terapia. E até isso você pode ressignificar. Você vai reescrever a tua história. Reescrever a tua história. Tá bom? Então, o tratamento, gente, não é um tratamento rápido, mas é um tratamento possível. Claro, você vai agregar outras coisas nesse tratamento, aos poucos, de forma gradual, coisas que vão te dando prazer. Tá bom? Vou responder aqui. Na próxima live, a gente vai abordar esse tema ainda. Não, Diva, próxima live, novo tema. Vou falar daqui a pouquinho, no final, tá bom? Liz, boa noite. Andréia, boa noite. Lili, Daisa, Maria, Inês, boa noite. A Sara está colocando aqui, por programas de saúde pública que invistam mais na saúde mental, ter direito básico de todo cidadão, assim como vacina. Sara, você falou de prevenção, excelente. E esse é o último tópico que a gente vai conversar aqui. A Diva, obrigada pelo carinho. Chiquinho, obrigada pelo carinho. Prevenção, vamos lá. É possível prevenir o burnout? O que você acha? Como? Bom, múltiplos fatores. A gente pode abordar várias técnicas, mas eu vou dizer duas aqui, que dessas duas você vai ver que vai resultar todas as outras. Primeiro, equilíbrio. Equilíbrio não é ficar em cima do muro. A gente pode pensar que equilíbrio é ser morno. Eu vou fazer só o meu. Eu vou fazer só o que me compete. Não. Isso não é equilíbrio, né? Equilíbrio não é você ser morno. Até porque a gente já viu o quanto o trabalho ele está relacionado ao nosso desejo, né? Gente, desejo nunca é morno. Quem está numa relação morna sabe do que eu estou falando. O desejo, seja ele qual for, a nossa relação de trabalho, ela tem que ser essa relação viva, porém equilibrada. Então, não é ser morno, ser equilibrado. Meio termo, não existe meio termo, né? A gente sempre fala sim, mas há momentos em que nós somos mais exigidos do nosso trabalho. Às vezes a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta, vamos com tudo para cima. Ok, você tem um sentido, você tem um objetivo, você tem um prazo, se perde no meio disso. Quando isso se torna rígido, quando a gente perde o prazer e o sentido de fazer as coisas, né? Então é muito importante, a gente até usa o termo de gestão do tempo. Dosa o teu tempo. Faça coisas que são prazerosas para você, coisas que você gosta. Seja ela o que for, e esteja inteiro naquilo que você fizer. Você vai valorizar o teu trabalho, sim, só que você vai valorizar também os teus momentos de lazer. Você vai também se valorizar, tá? Segundo ponto, reconheça os seus limites. Dizer não é sinal de fraqueza. Dizer não requer muita coragem. Para você poder falar para alguém que aquele é o teu limite, isso é algo muito alto, respeitar os nossos limites. A prevenção se dá do modo pessoal, né? Dessas formas aqui que a gente falou rapidamente, mas existe também a prevenção que é de competência organizacional da empresa, né? Que a Sara até comentou aqui. E como que isso deve ser feito? Primeiro ponto que para mim, é o mais importante. A gente precisa de empresas
públicas ou privadas, que valorizem o bem meta. Eu tenho compromissos financeiros, ou que sejam metas de atendimento, em qualquer setor que a gente esteja falando. A gente precisa dessa cultura que respeite e que valorize o bem-estar dos nossos funcionários, da nossa equipe. E como que eu consigo isso? Ouvindo, escutando estes profissionais. Eu posso, meus amigos, e olha que eu sou psicóloga, já trabalhei em empresas, já trabalhei em gestão pública. Você pode ter o melhor dos currículos, você pode aplicar os questionários mais avançados e evoluídos que tem. Se você não tiver um olhar humanizado para a tua equipe pode adoecer. Então, a necessidade da meta, do rendimento, não. Mas a gente pode fazer isso de um jeito leve, de um jeito dinâmico, de um jeito que agregue. A gente conversou na semana passada a diferença do líder e do chefe, né? Então, fica a dica. Meus amigos, terminamos a live de hoje. Live da semana que vem, respondendo para a Diva, né? Que ela perguntou se a gente ia continuar neste assunto. Quarta-feira, dia 12, dia dos namorados, não é isso? Então, a nossa live será na quinta, dia 13. E nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos. Esse será o tema da nossa live. Você se lembra da nossa amiga aqui, do caso que nós conversamos na semana passada e falamos hoje? E a gente vai saber um pouquinho mais dela, vamos saber um pouquinho mais disso. O que será? Como será que está o casamento? Será que o casamento vai resistir a um adoecimento? A gente vai conhecer e vai entender como que se dão as relações. O que precisa para uma relação ser duradoura? Será que a relação dela é sólida mesmo? Tema da nossa próxima live. Próxima semana. Um beijo grande a todos que ficaram aqui conosco, que nos acompanharam. Que Deus abençoe vocês. E a gente se encontra na próxima live. Bom? Um beijo e até mais. E obrigada a vocês pela participação, pelo carinho, pela presença. Um beijo, gente. E até mais. Sejam felizes.